I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a história de Milunka Savić, a heroína da Sérvia durante a Guerra do Balcã e a Primeira Guerra Mundial. Mas sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Milunka nasceu na cidade de Koprivnica, na Sérvia, em 1888, em junho de 88, um pouco antes do Brasil abolir a escravidão e se tornar uma república. E nós não temos muitos dados sobre a família dela. O que sabemos é que ela tinha irmãos, e isso é muito importante, porque ela se passou por homem para servir no exército no lugar do seu irmão. No início do século XX, mulheres poderiam servir no exército apenas na área médica, de apoio, mas para ela não era suficiente. Ela desejava o campo de batalha, ela queria o combate em si. E dessa forma, assim como Maria Quitéria fez no Brasil há 200 anos atrás, ela, vestida como homem, se juntou aos seus colegas para lutar. Durante a Guerra dos Balcãs, mais precisamente na Batalha de Bregalnica, pela pronúncia, ela foi ferida por estilhaço de uma granada que explodiu. E aí vem a questão. Nesse momento, quando ela está sendo tratada, descobriram que aquele soldado que já vinha se destacando no exército pelos seus feitos era, na verdade, uma mulher. E com isso, os oficiais se encontraram uma sinuca de bico. Porque ela era mulher, então ela não poderia lutar. Ao mesmo tempo, ela era uma heroína. Ao mesmo tempo, ela era conhecida pelos soldados pela sua bravura. Como eles puniriam Milunka Savić, sendo ela um exemplo, um soldado exemplar? A solução: ofereceram para ela transferência. Ela continuaria no exército, mas atuaria na área da enfermaria. Milunka negou a transferência e afirmou que ficaria em pé, em posição de atenção, até ter a permissão para lutar. Não demorou muito tempo. Em apenas algumas horas, o oficial responsável autorizou a sua permanência na linha de frente do conflito. Acabada a Guerra dos Balcãs, a Sérvia se deparou com a Grande Guerra. Em 1914, ela foi invadida pelo Império Austro-Húngaro. Inclusive, vale a pena vocês escutarem os episódios que eu falo sobre a Grande Guerra para terem uma noção um pouco maior sobre o conflito. E em novembro e dezembro de 1914, a Sérvia lutou a Batalha de Kolubara contra o exército austro-húngaro, que, apesar da superioridade numérica dos austríacos, foram derrotados e repelidos da sua posição. Nessa batalha surgiram diversas histórias sobre a Milunka. Tinha a história de que ela invadiu a trincheira inimiga, rendendo sozinha 20 austríacos, ou que ela avançou pela terra de ninguém, o espaço entre as trincheiras, com seu rifle e jogando granadas contra os adversários. E nós não sabemos o que é verdade e o que é lenda. Mas as histórias nos permitem entendermos e ver e confirmarmos que ela era uma heroína. No sentido de que ela pode não ter feito tudo isso, mas se tem essas histórias é porque tinha algo por trás. E ela foi reconhecida por isso. Pela sua bravura, pelos seus atos enquanto militar, ela recebeu a estrela de Karađorđe, a maior honra dada pelo reino da Sérvia. Ela lutou ainda na Batalha de Cerna contra a Bulgária, quando novamente ficou famosa por avançar contra a trincheira inimiga, rendendo adversários, agora do exército búlgaro, conseguindo novamente mais uma estrela para suas condecorações. Apesar de todo o esforço, a Sérvia não resistiu. A Sérvia foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, forçando que seus exércitos fugissem e fossem incorporados ao exército da França e da Inglaterra, por exemplo. No caso, Milunka e sua unidade foram lutar como uma brigada sérvia no exército francês.
Ela lutou na Tunísia, onde foi novamente ferida, e no fronte da Macedônia, quando se alcançou um posto de oficial. Inclusive, nesse contexto, existe a lenda, ou a história, de que um oficial francês recusou acreditar que essa mulher com quem ele se deparara fosse uma heroína e apostou uma caixa de garrafas de uísque caso ela conseguisse acertar uma garrafa que ele colocou a metro de distância. Sem muita dificuldade e com apenas um tiro, Milunka teria acertado a garrafa e conquistado o prêmio. Novamente, não sabemos se é lenda ou verdade, mas permite mostrar que ela era muito, muito reconhecida pelos seus atos e pelas suas habilidades enquanto militar. Ao longo da Grande Guerra, Milunka foi ferida 9 vezes. Sim, ela foi ferida 9 vezes, não morreu e retornava para o combate. Inclusive, em uma das suas estadias no hospital foi quando ela foi condecorada militarmente. Ela recebeu do Império Russo a Ordem de São Jorge, uma das mais prestigiosas condecorações imperiais russas. Do Reino Unido, a medalha da Ordem de São Miguel. Pela França, 2 condecorações da Legião de Honra Francesa e a Cruz de Guerra Francesa. Inclusive, ela é a única mulher a ganhar essa medalha na Grande Guerra. E, em sua terra natal, além das 2 estrelas, já tinha recebido, ganhou uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Com todos esses prêmios, ela é acreditada como a mulher mais condecorada da história militar de todos os tempos. Ela colecionava apenas 8 medalhas. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, ela saiu do exército, deixou as armas de lado e chegou a ser oferecida uma pensão caso se mudasse para a França. Mas ela preferiu viver em Belgrado, na então Iugoslávia. Lembrando que a Sérvia, assim como outros países, se uniram formando a Iugoslávia pós Primeira Guerra Mundial. A sua vida civil foi em grande parte sem prestígio, sem grandes honras. Ela trabalhou como carteira, como faxineira, teve um breve casamento que a deu uma filha biológica e adotando ainda outras 3 meninas. Mas foi uma vida marcada pela pobreza, sem nenhum luxo, nenhuma grande riqueza. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi ocupada pelas tropas nazistas, inclusive contou com um grande colaboracionismo de habitantes da Iugoslávia. E nesse contexto, ela foi presa. Uma das teorias da sua prisão foi que ela não quis participar de um jantar com o líder colaboracionista sérvio Milan Nedic. E a outra teoria é que ela foi presa por criar uma espécie de hospital, de local para ajudar monarquistas ou comunistas que pegaram em armas para lutar contra a ocupação nazista do seu país. Ela ficou presa, sendo liberta em 1945, inclusive, diz a lenda, que um dos motivos da sua liberdade foi que o líder, o responsável pelo campo de prisioneiros que ela estava, reconheceu a sua história e a libertou, mas o fato é de que, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, ela continuou vivendo na pobreza. E aí vem uma questão interessante. Na década de 1960, ela participou do evento de 50 anos da Grande Guerra lá em Belgrado, onde ela foi vestindo não apenas o seu uniforme, mas todas as suas medalhas. O que, obviamente, chamou a atenção de todos os soldados, oficiais e dignatários que estavam naquele local. Ela virou o assunto da reunião. A sua fama foi revivida e os seus feitos foram contados pelos convidados e por ela mesma. E aí veio uma questão interessante. Essa ação dela garantiu fama nos jornais, que relembraram à população quem era aquela heroína tão apagada, e ela passou a receber uma pensão do Estado, permitindo que ela vivesse com mais tranquilidade o resto de sua vida. Em 1973, aos 85 anos, Milunka Savic veio a falecer, mas a sua história, apesar de ser esquecida por anos,
permanece viva e o mundo, principalmente a Sérvia, se lembra daquela heroína que desafiou padrões sociais, desafiou um inimigo poderoso e emergiu como a mulher mais condecorada da história militar. Os seus feitos garantiram a ela ainda uma estátua em sua homenagem inaugurada em 2024 em Belgrado, e a música que ilustra esse episódio, Lady of the Dark, do Sabaton. Milunka é um exemplo de por que nós devemos da história para sempre lembrarmos daquelas pessoas que lutaram pela sociedade, lutaram pela paz e lutaram mesmo quando não eram permitidas fazerem isso. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o episódio dessa semana. Convido vocês a nos seguir no Instagram para estar sempre por dentro de quando o novo episódio for publicado. Lembro ainda que no nosso Instagram você tem o link do nosso Apoia-se para você que tem interesse e condições financiar o nosso podcast, que ajuda a manter ele no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios, os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha que pode gostar do tema dessa semana ou de entender história como um todo. No mais, espero ter gostado do episódio, espero que tenha achado interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!